Ok, uma pergunta. O que é que todos eles têm em comum? Propaganda nazi? Revolução Industrial, a ideia do homem macho? Viagem do Papa João Paulo II ao México? Sabonete Pierce? Preconceitos raciais? A marca do carro que conduzes? E o pequeno almoço que tomas? A resposta é muito simples. É o marketing. Enquanto a resposta é simples, o conceito em si é muito complexo. Porque vai muito além da publicidade irritante, cartazes gritantes e imagens bonitas. Vai muito além das decisões que achas que são tomadas por ti. Verdade. Existem pessoas, equipas inteiras que tomam as decisões por ti. Porque sabem mais sobre os teus padrões de comportamento do que tu próprio. Porque conhecem os teus desejos mais íntimos e os teus medos mais profundos. E também as tuas vulnerabilidades mais secretas. São equipas a que chamamos de engenheiros comportamentais do século XXI. São os neurocientistas disfarçados de criativos, psicólogos que trocaram o sofá pelo Google Analytics. São os profissionais que transformaram a persuasão numa ciência exata e a manipulação num KPI trimestral. E não, esta não é uma teoria de conspiração. Eles existem. Estamos a falar de profissionais de marketing. São os arquitetos invisíveis das tuas decisões diárias. E hoje, vamos falar sobre a história de como ele surge. Para perceber como chegamos a este ponto de manipulação sistemática, precisamos de recuar na história. Muito antes dos algoritmos, muito antes da televisão, até antes da própria escrita. Porque, acredite ou não, o marketing mais sofisticado de hoje tem as suas raízes na tecnologia de comunicação mais antiga da humanidade. A boa e a velha bisbilhotice. You're gonna see some serious shit. Macintosh. Television. Os mexericos não eram apenas conversas vazias. Funcionavam como uma ferramenta de sobrevivência crucial quando os grupos humanos começaram a crescer além das pequenas tribos de caçadores-recoletores. Imagina os nossos antepassados há 50 mil anos atrás. Viver ou morrer dependia de saber onde pastavam mamutos, onde havia abrigo seguro, que plantas eram venenosas e a que tribos se podia juntar. Era um sistema baseado na confiança, onde informação equivalia à sobrevivência. Uma dinâmica que mantinha-se inalterada durante milénios. Mesmo quando as sociedades se tornavam mais complexas e surgiam primeiras especializações profissionais, como o ferreiro, padeiro, alfaiate, curandeiro, a forma de conquistar clientes permanecia simples. Era a reputação baseada num passa-palavra. E naquela altura a palavra de alguém valia mais do que qualquer forma de publicidade. Essa palavra era dada cara a cara, de homem para homem, de mulher para mulher, com consequências reais e imediatas para quem mentisse ou enganasse. Por exemplo, um comerciante medieval conhecia os seus clientes pelo nome, sabia das suas preferências alimentares, conhecia as suas dificuldades financeiras e adaptava o seu negócio em conformidade. Se a Maria estava a passar dificuldades, podia pagar o pão na semana seguinte. Se o Pedro preferia o pão mais bem passado, o padeiro fazia questão de o reservar especialmente para ele. Um sistema baseado na confiança, qualidade e reputação. Mas o primeiro problema nesse sistema surge com a Revolução do século XVIII, a Revolução Industrial. A produção em massa, com variedade e rapidez nunca antes vistas, encheram as prateleiras das mercearias. Por cada 20 sapatos por mês pacientemente produzidos por um sapateiro, fábricas produzem milhares, mas por semana. Onde antes a escolha era entre 2 ou 3 produtos locais, agora havia literalmente centenas de opções. Uma dona de casa que entrava numa mercearia perdia-se no meio das prateleiras carregadas de produtos de marcas completamente desconhecidas. Nomes que nunca ouviu. Em critério confiar quando não existe esse historial pessoal nem recomendação familiar. As empresas rapidamente compreenderam que as suas vendas dependiam da confiança que pudessem inspirar no público. Foi assim que nasceram as primeiras ferramentas de marketing, logotipos, mascotes e rostos famosos. Os logos garantiam reconhecimento imediato, símbolos simples e cores que o cérebro podia identificar instantaneamente em prateleiras sobrecarregadas. As mascotes, por sua vez, humanizavam as marcas e recriavam a familiaridade perdida com o comerciante local,
transmitindo valores como confiança, honestidade ou tradição. Algumas dessas figuras tornaram-se lendárias e mantêm-se reconhecidas até os dias de hoje. Por último, uma referência de confiança que ligasse os produtos ao prestígio social. Foi nesse contexto que, em 1882, a atriz Lily Langtry tornou-se a primeira celebridade a promover publicamente um produto, quando o seu rosto apareceu em cartazes do sabonete Pierce. Pela primeira vez, a recomendação não vinha de alguém próximo, mas de uma figura admirada à distância. Este gesto inaugurou o que hoje chamamos de marketing de influência, a transferência de confiança de fama para o consumo, tornando a Lily na primeira influencer. Mas é importante referir que o marketing de influência não teria resultado se anos antes, em 1833, Benjamin Daniel tivesse tido uma ideia revolucionária. Numa época em que comprar jornais não era acessível a todos, que a subscrição era cara e acabava por ser acessível apenas às classes altas, ele decidiu cobrar o mínimo possível aos leitores e compensar os custos vendendo lugar nas páginas para anúncios. O modelo era genial. Não só aumentou drasticamente o número de leitores, já que não estava limitado às elites, como permitiu que as marcas tivessem muito mais visibilidade do que alguma vez tinham conseguido. A verdadeira revolução estava no que Day descobriu. Em vez de ganhar dinheiro apenas com os leitores, ia ganhar vendendo os leitores. Ok, não literalmente, mas vendendo a atenção dos leitores. Ele descobriu como transformar a atenção humana numa mercadoria que se podia capturar, segmentar e vender ao melhor licitador. Portanto, as fábricas produzem dia e noite, os jornais levam publicidade a milhões e das prateleiras saltavam logo os mascotes e rostos famosos a disputar pela atenção. O resultado imediato foi a abundância. Um sistema perfeito, se não fosse uma pequena contradição. A produção avançava muito mais depressa do que a capacidade de compra da população. Se as fábricas conseguiam multiplicar por 100 o volume de mercadorias, só teriam lucro se conseguissem escoar na mesma escala. Caso contrário, o excesso ficava parado em armazéns ou transformava-se em lixo. O obstáculo não era apenas económico, mas psicológico e cultural. As pessoas vinham de gerações moldadas pela escassez em que cada cêntimo era poupado e comprar significava satisfazer necessidades básicas, não desejos. A questão fundamental era como transformar pessoas habituadas à escassez e poupança em consumidores dispostos a gastar a grande. E o Edward Bernays tinha a resposta. Sobrinho de Sigmund Freud, foi o homem que mudou para sempre as regras do jogo. Considerado o pai da propaganda e das relações públicas, munido de teorias do tio sobre o inconsciente, defendia que a razão é incapaz de dar coerência ao comportamento humano e que as pessoas agem por instinto, emoção e impulso. Enquanto as empresas assumiam que as pessoas compravam baseadas em lógica, melhor qualidade, melhor preço, melhores características, Bernays provou-lhes que estavam errados. Rapidamente percebeu que se conseguisse identificar os medos e desejos das pessoas, podia associar o produto à resolução desse medo ou desejo e vendê-lo como solução. No fundo, o Edward descobriu que era possível criar necessidades que nunca existiram. A melhor forma de vender sabão não é descrevê-lo, mas associá-lo à ideia da pureza e beleza. Se comprares esse sabonete, as pessoas vão notar como cheiras bem. A melhor forma de vender carros não era como um mero meio de transporte, mas como ferramenta de demonstração de estatuto e poder. Se comprares este carro, as pessoas vão olhar para ti com respeito e admiração. E ao longo da sua carreira, Bernays criou inúmeras campanhas e propagandas que seguiam o mesmo modelo. Por exemplo, em 1929, quando fumar era socialmente inaceitável para mulheres, um tabu que representava metade do mercado por explorar, a pedido da Lucky Strike, durante uma marcha pelos direitos das mulheres em Nova York, Bernays pagou secretamente a um grupo de jovens mulheres para fumar em frente às câmaras, chamando os cigarros tochas da liberdade. A ideia era uma declaração simbólica pela liberdade das restrições sociais e igualdade de género. Se os homens fumam e as mulheres queriam os mesmos direitos, então as mulheres também deviam. As imagens foram estrategicamente distribuídas pelos jornais, criando a ilusão de que o movimento feminista tinha abraçado o fumo como símbolo da emancipação. As mulheres sentiram que não comprar seria aceitar a opressão. A campanha levou a um aumento massivo de consumo do tabaco por mulheres. Escusado será dizer que isso aumentou drasticamente as vendas também. Outro golpe de gênio de Bernays aconteceu quando a Beech-Nut Packing Company contratou com um problema aparentemente simples. As vendas do bacon estavam estagnadas. E o raciocínio dele foi cirúrgico. Nada vende melhor do que um conselho médico. Por isso, contactou médicos, muitos médicos, e fez-lhes uma pergunta cuidadosamente vaga.
concordam que um pequeno almoço substancial e rico em proteína é mais saudável que um pequeno almoço leve? Os médicos, claro, concordaram. Afinal, quem discordaria de algo tão vago e aparentemente inócuo? Armado com estas declarações, lançou uma campanha massiva apresentando o pequeno almoço americano, bacon com ovos, como se fosse uma recomendação médica oficial. Os jornais publicaram: 4.500 médicos recomendam pequenos almoços substanciais. Logo abaixo, como que por coincidência, apareciam receitas com bacon. O resultado? Uma nação inteira mudou os seus hábitos alimentares baseada numa manipulação. O que era puramente um interesse comercial, escoar toneladas de bacon encalhado, transformou-se em dogma nutricional. Até hoje, milhões de pessoas acreditam que bacon ao pequeno almoço é tradicional e saudável. Mas Bernet não usava os seus talentos apenas para impulsionar vendas. Descobriu que podia manipular a opinião pública e resultados políticos com a mesma facilidade. Ele argumentava que numa sociedade democrática o consentimento da população deve ser fabricado para que se mantenha a ordem social. Aconselhou presidentes americanos como Calvin Coolidge e Herbert Hoover e outros candidatos políticos, ajudando-os a criar imagens e mensagens adaptadas a diferentes grupos demográficos para ganhar apoio. Os certos de um dos seus livros, e ele publicou inúmeros, o livro chamado Propaganda, hoje soam proféticas e assustadoras. O candidato presidencial pode ser moldado em resposta a uma procura popular, mas o seu nome é decidido por 10 homens sentados à mesa. E também, a democracia é administrada pela minoria que sabe como controlar e guiar as massas. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, trabalhou com agências governamentais americanas para manter a moral pública e o apoio ao esforço de guerra. Mas, tristemente, o Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, era um grande admirador das ideias de Bernet. Goebbels reconhecia a eficácia da abordagem de Bernet em moldar a opinião pública, influenciar e controlar o comportamento das massas através da persuasão, manipulando símbolos e emoções coletivas. Goebbels aplicou estas táticas para construir o culto da personalidade em torno de Adolf Hitler. Usou a propaganda para glorificar e apresentá-lo como um líder carismático e a encarnação dos ideais arianos. Bernet, judeu e grande opositor do regime, via a propaganda como uma ferramenta para a engenharia de consentimento em democracias, ainda que de forma manipuladora, enquanto os nazis usaram-na para a dominação e a violência totalitárias. A apropriação das suas ideias ilustra muito bem o perigo inerente à manipulação em larga escala, independentemente da intenção original. Hoje, a propaganda associa-se claramente com movimentos políticos, mas esquecemos que o marketing tem exatamente as mesmas raízes e, apesar de não despertar o mesmo receio, não deixa de ser uma manipulação científica da psicologia humana, para fins de poder, seja político ou económico. Olhar hoje para alguns exemplos da publicidade é, no mínimo, assustador. As mentiras deliberadas criavam um poder devastador da manipulação psicológica sem escrúpulos. As imagens dos bebés eram explorados por tudo e todos, desde a publicidade do tabaco a Gillette, papel celofane e até armas. As imagens de bebés e crianças serviam para transmitir inocência e confiança. As inseguranças das mulheres, por outro lado, serviam para vender maquilhagem, produtos de higiene e utensílios de cozinha. Campanhas nos anos 50 vendiam eletrodomésticos associando-os à felicidade conjugal e ao cumprimento do papel feminino de boa dona de casa. Enquanto as campanhas de perfume e produtos de higiene insinuavam que mulheres ficariam solteironas se não cuidassem da aparência e cheiro, carros, bebidas alcoólicas e cigarros foram ligados diretamente à ideia de poder, força e sedução, criando o estereótipo do macho ideal. Gillette e marcas de barbear promoviam a ideia de que um homem limpo e barbeado era mais respeitável e teria mais sucesso profissional e amoroso. A Listerine popularizou o termo halitose para transformar um problema menor em doença social. A Coca-Cola vendia refrigerantes com bebidas saudáveis porque continha água. E beber água faz-te bem, óbvio. Enquanto os ingredientes originais incluíam extratos de folha de coca e nozes de cola. Anúncios de doces e chocolates dirigidos a mães sugeriam que dar doce aos filhos era uma prova de amor, enquanto xaropes que continham ópio ou morfina eram anunciados como amigos das mais cansadas, para acalmar bebés. Marcas de sabão com Pierce, já falamos deles hoje, usavam imagens de crianças negras a ficarem brancas depois do banho, explorando preconceitos coloniais.
Impressionante como certas mensagens designadas a aumentar as vendas dos produtos tornaram-se em regra e persistem até os dias de hoje. No entanto, a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial durante mais de 2 décadas reduziram drasticamente o consumo. As empresas, desesperadas por manter lucros no mundo onde aumentar preços não era opção, as famílias mal conseguiam sobreviver, começaram a procurar soluções radicais. Foi neste contexto que a psicologia aplicada ao consumo ganhou nova vida. A estratégia tornou-se clara. Era necessário acelerar o ciclo de substituição de produtos, transformar desejos em necessidades e, sobretudo, mudar a mentalidade de poupança que dominar as gerações. Slogans como "Só se vive uma vez" ou "Life is short" e "Enjoy the moment" Life is short. 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 Enjoy the moment. 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 não eram apenas frases publicitárias. Eram parte de uma campanha coordenada para reformatar a relação das pessoas com o dinheiro e o consumo. A frugalidade, antes uma virtude, tornou-se antiquada. Gastar passou a ser patriótico, moderno e libertador. É nesta época que nasce verdadeiramente o conceito moderno de marca. O legado de Bernet materializava-se. As empresas perceberam que já não vendiam produtos, mas vendiam conceitos, estilos de vida e identidades. A Nike deixou de vender ténis para passar a vender superação pessoal. A Starbucks não vendia café, vendia uma comunidade, um sentimento de pertença. A Rolex não vendia relógios, vendia prestígio. E a Tiffany já não vendia joias, vendia o sonho romântico de qualquer mulher. O que compravas deixou de definir apenas o que tinhas. Passou a definir quem eras. Os centros comerciais tornaram-se em templos de novo culto de consumismo. Catedrais onde cada loja funcionava como um altar dedicado a uma promessa específica de transformação pessoal. A arquitetura, a iluminação, a música ambiente, o cheiro, tudo cuidadosamente escolhido para criar experiências imersivas que transcendiam a mera transação comercial. Na década de 50, a televisão amplificou exponencialmente este fenómeno. As marcas podiam agora criar mundos fictícios completos, povoados por famílias perfeitas que usavam os produtos perfeitos, viviam as suas vidas perfeitas e alcançavam a felicidade. A pressão para igualar ou superar o estatuto material dos vizinhos tornou-se omnipresente. Paralelamente, a televisão transforma-se num propulsor da globalização. É possível transmitir informação em tempo real para qualquer parte do globo, expandindo as marcas para mercados mundiais e oferecendo um reconhecimento internacional. Mas a globalização não se limitou à difusão do alcance mediático proporcionado pela televisão. Também transformou profundamente a esfera económica, permitindo que as empresas reorganizassem a sua produção em escala mundial. Esta reorganização seguiu uma lógica implacável: manter o design, o marketing e a gestão nos países onde estava o poder de compra, mas deslocar a produção para países onde a mão de obra era drasticamente mais barata e onde as leis laborais praticamente inexistentes. Como o exemplo da Nike, que nos anos 70 transferiu grande parte da sua produção para o Japão, e quando este industrializou-se e os ordenados subiram em 80s, mudaram para outros países mais convenientes do sudoeste asiático. O paradoxo fascinante e perturbador é que, quanto mais baratos se tornavam os custos de produção, mais caras se tornavam as narrativas. Os milhões poupados em salários foram reinvestidos em campanhas publicitárias cada vez mais elaboradas. A distância geográfica transformou-se em distância moral. E o trabalho humano tornou-se invisível, escondido debaixo da etiqueta Made in. Nesta nova realidade, o consumo tornou-se a linguagem através da qual as pessoas comunicavam não apenas quem eram, mas sobretudo quem aspiravam a ser. Mas nem isso era suficiente. Era necessário estar presente em todas as conversas. E o timing foi perfeito. Nos anos 80 e 90, instituições públicas por todo o mundo, escolas, museus, clubes desportivos e universidades enfrentavam cortes orçamentais dramáticos. O setor não comercial precisava de financiamento. As marcas tinham, mas precisavam de credibilidade e acesso direto aos consumidores. Win-win. E é assim que nasce o patrocínio. Eventos esportivos, académicos e culturais passam a contar com a presença obrigatória dos mais variados logotipos. O contexto não interessava muito. A visibilidade era o foco principal. Em 1999, a Pepsi e outras marcas patrocinaram a viagem do Papa João Paulo II ao México. Imagine-se, garrafas com imagem papal, produtos comemorativos, cartões colecionáveis e por uns trocos a mais até levavam a caderneta. A justificação era pragmática. Sem patrocínios, os custos da viagem teriam de ser suportados pelos fiéis. Mas o simbolismo era irrepreensível. Pensem só, a figura mais sagrada do catolicismo aprova. Entretanto,
Shell patrocinava exposições sobre ciências climáticas, criando simultaneamente guias educativos sobre a energia. A Nestlé infiltrava-se em programas nutricionais escolares. A Coca-Cola trocava equipamentos por exclusividade nas escolas. Steve Jobs enchia escolas de equipamentos da Apple porque percebia que os hábitos tecnológicos formados na infância duram uma vida inteira. Pensem no Super Bowl, final da Champions ou qualquer torneio da Grand Slam. São exemplos perfeitos que convertem o desporto em espetáculo e a publicidade em parte integrante da experiência cultural coletiva. À medida que as marcas colonizavam o espaço público, outro fenómeno ocorria nos bastidores. Fusões gigantescas entre empresas de telecomunicações, entretenimento e retalho criavam conglomerados que controlam não apenas o que consumimos, mas como pensamos sobre o consumo. Hoje, meia dúzia de corporações, Disney, Unilever, Nestlé, Mars ou VMH, controlam a maioria esmagadora dos produtos nas prateleiras mundiais. Criam uma ilusão magistral da diversidade, competindo frequentemente consigo próprias através das marcas diferentes das próprias subsidiárias, para dar aos consumidores a sensação de escolha. Mas esta concentração significa algo mais profundo. Poder sobre padrões de consumo, tendências culturais e até sobre que opiniões públicas, políticas ou sociais são viáveis no espaço mediático. A independência artística, académica, jornalística evapora-se quando todos dependem do mesmo punhado de patrocinadores. Pequenas empresas e iniciativas independentes ou desaparecem incapazes de competir com os orçamentos publicitários astronómicos ou são absorvidas pelo conglomerado. A equação torna-se brutalmente simples. O teu sucesso não depende da qualidade do produto, mas do tamanho do teu orçamento de marketing. Já sentem a consciência começar a pesar? Não vale a pena. Basta visitar uma das páginas sobre nós, nos sites destas empresas. Não encontrará números de vendas ou margens de lucro. Encontra um manifesto sobre valores, apoio às comunidades, preocupações ambientais, igualdade de oportunidades, equidade de género, direitos humanos. Parece que o conceito está outra vez a mudar. Agora, já nem são identidades. Agora, as marcas vendem redenção moral. Comprar torna-se um ato de virtude. Consumir transforma-se em ativismo. O marketing abandona definitivamente a sua forma reconhecível. Neurociência, economia comportamental, psicologia cognitiva e inteligência artificial convergem para criar um sistema de persuasão tão sofisticado que a própria ideia de anúncio se torna obsoleta. Pensa nisso. Começas por procurar dores nas costas no Google. O algoritmo registra, no Instagram aparece um post sobre postura correta. Coincidência? No YouTube, um vídeo sobre exercícios para as costas tem um colchão ortopédico na descrição. A tua influencer favorita menciona casualmente como dorme melhor ultimamente. 3 dias depois recebes um e-mail com o desconto para o exato modelo do colchão que, por acaso, apareceu em todos estes pontos de contacto. Não houve um único anúncio tradicional. Apenas uma sequência perfeita de microsugestões, cada uma abaixo do limiar da consciência convergindo para um único momento. O clique final. O produto está à tua porta amanhã. A dopamina é libertada hoje. A jornada moderna de compra é, de facto, uma obra-prima de engenharia psicológica. A inteligência artificial transformou a criação publicitária numa linha de montagem personalizada. O mesmo produto tem milhares de versões diferentes. Não apenas o texto muda, mas as cores, as pessoas, a música, até o ângulo emocional. A Netflix já faz isso com as capas dos filmes. O mesmo filme mostra capas diferentes baseadas no teu histórico. Romance para uns, ação para outros, drama para terceiros. Agora imagina isto, mas aplicado a tudo. O anúncio que tu vês não é o mesmo que o teu vizinho vê. É criado em tempo real, especificamente para o teu perfil algorítmico. A inteligência artificial escreve o copy, gera o vídeo, escolhe a voz, testa 1000 variações por segundo. O que funciona fica, o que falha desaparece. É a evolução darwiniana em velocidade digital. Mas a revolução mais radical não está na tecnologia, está na dissolução completa da fronteira entre pessoa e produto. Hoje, todos somos marcas. O LinkedIn transformou carreiras em campanhas de marketing, o Instagram transformou vidas em portfólios curados, o TikTok transformou personalidades em produtos virais. A marca pessoal não é uma metáfora, é uma realidade económica. Todos vendem algo. Um estilo de vida, uma perícia, uma estética. A autenticidade tornou-se, paradoxalmente, o produto mais manufaturado. Sejam vocês mesmos, dizem, enquanto ensinam centenas a ser exatamente como esse, vocês mesmos. A pergunta que fica,
Num mundo onde cada interação é dados, cada comportamento é produto e cada pessoa é marca, ainda existe espaço para existir fora do mercado? Ou será que, como sugere o título, um clickbait perfeito, quem controla a tua vida sem dares conta é infinitamente mais honesto do que gostaríamos de admitir? No meio de tanta manipulação e persuasão, onde se traça o limite? O que diz a lei sobre isso? E ainda faz sentido falar em proteção do consumidor? Bem, começamos logo com um problema estrutural. As marcas são globais, mas a lei é local. Um mosaico regulatório onde uma campanha pode ser legal em França, mas questionável em Espanha. Na União Europeia existe legislação harmonizada. Um eufemismo para todos concordamos em discordar sobre os detalhes. Quer dizer, cada país tem as suas próprias regras, autoridades e penalidades. Em Portugal temos a DGC, a ERC e a ASAI. A regra é geral para todos. A publicidade deve respeitar os seguintes princípios. Não pode ser enganosa ou induzir em erro. Não pode emitir informação essencial ou explorar a vulnerabilidade do consumidor. Publicidade dirigida a crianças deve ter restrições. E as restrições também são aplicadas a produtos de teor alcoólico, medicamentos, jogos de azar ou finanças. A monitorização, reativa, não proativa. Dependem de denúncias de consumidores cansados demais para se queixar, concorrentes ocupados demais para litigar ou associações com recursos limitados. E as penalidades? Bem, aí temos o problema número 2. As multas são apenas o custo de fazer negócio. Vamos aos números. Eles contam muito melhor a história. Em Itália, as multas podem ir até 5 milhões, aplicados regularmente. Em França, até 300 mil ou 50% do custo da campanha, depende do que for maior. Nos Estados Unidos, a coima é de 50 mil dólares por dia por infração. E em Portugal, as pessoas singulares pagam entre 250 euros a 3.740 e as pessoas coletivas de 2.500 a pouco menos de 45 mil. Para fazer uma pequena comparação, o Facebook pagou 5 mil milhões de dólares num único caso. No nosso país, uma das operadoras de telecomunicações teve que pagar uma multa de 11 mil euros pela publicidade enganosa e práticas desleais. Dá para perceber o padrão? Quanto mais perto do epicentro do capitalismo digital, mais sérias as penalidades. Mas Portugal ainda vive no século XX regulatório enquanto enfrenta problemas do século XXI. A lei portuguesa sobre a publicidade data de 1990. O Facebook foi criado em 2004, o Instagram em 2010 e o TikTok em 2016. Em 35 anos, fizeram-se 14 alterações à lei. A última significativa, 2019, proibindo publicidade de comida ultraprocessada a menores de 16 anos. Falamos sobre este assunto no episódio sobre o açúcar. Entretanto, algoritmos de inteligência artificial criam milhares de variações de anúncios por segundo. Neuromarketing mapeia o teu cérebro em tempo real e influencers de 12 anos promovem criptomoedas a audiências de milhões e milhões de micromarcas humanas a venderem tudo, desde cursos duvidosos a suplementos milagrosos. A lei proíbe mentiras absolutas. Ninguém pode dizer que cura o cancro, a menos cure. Mas pode contribuir para o bem-estar geral? Isso é poesia jurídica. Impossível de provar, impossível de refutar. É Schrödinger aplicado ao marketing, simultaneamente verdadeiro e falso, até observares os estudos que talvez nem existam. Clinicamente testado não significa clinicamente eficaz. 99% das mulheres ficaram satisfeitas? Pode significar apenas que perguntaram a 10 amigas da CEO. Ajuda a reforçar o sistema imunitário? Pode ser tecnicamente verdade, mas um copo de água também o faz. Já o Steve Jobs dizia: as pessoas não sabem o que querem antes de lhe mostrarmos. Once you learn that, you'll never be the same again. É arrogante? Absolutamente. Mas é verdade? Bem, sem visionários com personalidades duvidosas, e sejamos honestos, a maioria tinha egos do tamanho de pequenos planetas, não teríamos o progresso de hoje. O marketing não financiou apenas publicidade irritante. Financiou investigação científica, desenvolvimento tecnológico e eventos culturais. Quantos atletas olímpicos treinam graças a patrocínios? Quantos museus permanecem abertos? Quantas descobertas médicas foram aceleradas porque alguém soube vender a ideia a investidores? Pensando em cenas simples, o crowdfunding salvou projetos científicos. A campanha viral que angariou milhões para a investigação de cancro. O marketing social que tornou fixe reciclar. E a publicidade que normalizou falar sobre a saúde mental. Imagina por um momento como seria o mundo sem ele.
sem marketing. Ainda estaríamos limitados aos produtos da quinta ao lado, sem economias de escala, sem globalização de conhecimento, sem a pressão competitiva que acelera a inovação. Seria um mundo mais honesto? Talvez. Mais simples? Certamente. Mas melhor? Isso é que já é uma questão para depois. A publicidade que criou a ponte entre tenho uma ideia revolucionária e isto pode mudar o mundo, também criou a ponte entre inventei o problema e vai lá comprar a solução. E as duas coisas coexistem perfeitamente dentro da mesma caixa do capitalismo. O marketing deu-nos antibióticos e antidepressivos, smartphone e ansiedade digital, conectou o mundo e vendeu-nos a solidão como um estilo de vida. E se há uma lição a tirar, é esta. No mundo onde tudo é marketing, desde o teu CV ao filtro que escolhes para a selfie, a consciência crítica não é opcional. E o poder real não está em resistir, está a entender que toda a interação humana sempre foi, em certa medida, marketing. Quando o primeiro homo decorou uma lança para tornar mais impressionante, estava a fazer branding. Quando a tua avó te dizia para comeres a sopa para cresceres forte, estava a usar o copywriting emocional. Quando escolhes que roupa vestir de manhã, estás a fazer marketing pessoal. A questão nunca foi se estamos a ser influenciados. Estamos. É quem está a segurar o volante. E, mais importante, para onde estamos a ser conduzidos. Por isso, da próxima vez que quiseres comprar algo que não precisas, pelo menos fala com estilo. Olha o algoritmo nos olhos digitais e diz: eu sei o que estás a fazer. E depois compra na mesma. Porque, sejamos honestos, aquele desconto de 30% só dura até meia-noite e fome é real. Afinal, como diria Bernays se fosse vivo e tivesse um podcast, que de certeza que teria, não subscrever uma escolha, mas será mesmo tua? Se chegaste até aqui, parabéns. Acabaste de consumir conteúdo grátis que secretamente estava a vender-te a ideia de seres mais consciente. E se isso não é marketing, não sei o que é. Até a próxima!